Vamos passar para o último bloco nosso agora, que é falar de oportunidades. Não é? A economia traz ciclos que, nesses ciclos, aparecem, de vez em quando, algumas oportunidades. E essas oportunidades, elas têm um ciclo de alta, depois ela já passa e daqui a pouco aparece uma nova oportunidade. Pessoas que pegaram essa onda e aproveitaram essa oportunidade, geralmente fazem o seu milhão. Eu posso dar aqui alguns exemplos, eu vou direcionar para você. Bitcoin, por exemplo. Sim. Você tem falado muito sobre esse assunto. Não é? Inclusive, o Bruno prometeu que vai doar um Bitcoin para cada um. Um Bitcoin para cada um. Por favor. Obrigado, Bruno. Parabéns. Querendo minha câmera, né? Eu vi pro podcast que me falaram isso. A assessoria falou, o Bruno Perini vai doar um Bitcoin. Um para cada um. Uma só. Mais um para cada um. Bruno, para cada um. Deus te pague aí, cara. Ele tem várias, né? Então, ele tem sobrando, poxa. Que custa? Comprou lá quando custava $10, né? Poxa. Mas então, Perini, conta para nós aí. A Bitcoin é um exemplo. A gente vai dar outros exemplos aqui, mas vamos começar contigo falando o que foi, né? Obviamente, hoje, se eu não me engano, Tá uns $60 mil. $60 mil uma Bitcoin. 320 mil reais por aí. Uns 320 mil 320 mil reais. Uma Bitcoin esteve... Chegou a uns 360, mas tem gente que fala que talvez bata até um final do ano, sei lá, pode chegar a 1 milhão. Eu não acho que isso é uma projeção exagerada. Eu acho que é possível, né? Que é diferente de ser provável, $1 milhão. De reais, o que seria mais ou menos $200 mil. Exato, tem gente que pensa nisso. Eu acho que é possível, talvez não seja tão provável. Eu acho que $100 mil é um preço razoável para a gente estimar que ele pode chegar até o final do ano. Tem alguns modelos matemáticos para isso. A gente poderia dizer que nós estamos vivendo também a era da inteligência artificial. O que isso vai trazer de oportunidade? A gente também pode lembrar da internet. O que foi a internet? O que foi a gente ter vivido um período de 2010, quando a internet era tudo mato? Hoje, praticamente todos nós aqui começamos ali, 2010, 11, 12, não é? Temos seguidores e vendemos bastante produtos por conta da internet. Foi uma oportunidade, não é? E assim, novas oportunidades vão continuar aparecendo, vão continuar vindo. Vamos falar sobre essas oportunidades e como a pessoa deve estar atenta. Se ela estiver fechada no modelinho escola, faculdade, emprego e INSS, será que muitas dessas oportunidades não vêm e elas não são aproveitadas? Como aproveitar essas oportunidades? Usando palavras de Salomão, rei Salomão de Israel, ele diz o seguinte, no seu livro Eclesiastes: não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo o que acontecer hoje já aconteceu um dia. Ou seja, o mundo é cíclico. Então, para você prever o futuro, você tem que estudar a história. Então, muita coisa que o Perini sabe, não é porque ele tem uma bola de cristal e prever o futuro, é porque ele estuda muito o passado. Os dados te ajudam na projeção. Então, eu gosto muito de estudar a Bíblia, independentemente de ser uma pessoa espiritualizada, né? As pessoas até confundem espiritualizado com religioso. Eu não sou religioso. Ou seja, eu não sigo nenhum dogma de religião. Eu não estou, se eu não fui domingo na igreja, já era, fui para o inferno. Eu não acredito no que o homem está falando, seja padre, pastor ou rabino. Eu acredito só no que está escrito. Ou seja, eu sou um cara espiritualizado, eu acredito numa base milenar, mas não sou religioso. Por que eu estou explicando isso? Porque o segredo para você prever, entre aspas, o futuro, né, que a previsão mesmo é impossível, mas para você entender um pouco do futuro, são duas coisas. Estudar o passado e ter fé. Ou seja, você acreditar. O que é fé na definição bíblica? A certeza das coisas que se esperam. Está escrito assim. Ou seja, se eu tenho certeza, né, que eu estou esperando o Bitcoin bater 1 milhão, por que eu não invisto se eu tenho certeza? Se eu não invisto é porque, na verdade, não é certeza ainda. Eu só acho. Então, fé não é achar. Fé não é pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo, também é bom, mas não é fé. Fé é ter certeza das coisas. Então eu sempre tive certeza que de alguma forma eu seria relevante, de alguma forma eu ajudaria as pessoas. Então a melhor forma de aproveitar as oportunidades é estudando história e tendo fé. Porque eu vou entender que o mundo é cíclico, não existe negócio de fim do mundo no sentido de, quem estava em 2008, na crise de 2008, falou, acabou, o mercado imobiliário nunca mais vai se levantar. Em 2010 estava a festa de novo. Ou seja, não existe o fim do mundo para os negócios, só se o mundo acabar literalmente. Então sempre tem um novo começo. Isso tem a ver com estudar a história para entender o mundo cíclico e tem a ver com fé, acreditar que para você vai dar certo da próxima vez. Eu acho que está falando... Desculpa, só para concluir aqui, eu vou para você aqui, Perini. O que você está falando também alimenta a esperança de quem perdeu um bonde.
Aham. Não é? Pô, cara, não comprei Bitcoin, acabou. Beleza, tá bom. Esse bonde você pode ter perdido. Mas tem muitos outros. Mas tem outros bondes, entendeu? Existem muitos outros bondes, muitas outras oportunidades. Isso também fortalece a esperança das pessoas. Isso que o Brunet falou de aprender com a história, na minha opinião, é vital. Tem uma frase de um... Eu vou concordar, absolutamente. Tem uma frase de um monarca espanhol, Afonso X, que ele dizia: queime lenha velha, beba vinho envelhecido, leia livros antigos, mantenha velhos amigos. Ou seja, ele gostava de tudo aquilo que tinha se provado no tempo. E ao estudar história, a gente vê em tudo que você falou que é uma certa constante, que é a questão de você mergulhar de cabeça nas revoluções tecnológicas. Todos nós aqui somos fruto de uma revolução tecnológica, redes sociais. Usamos a tecnologia, prosperamos. Com Bitcoin foi a mesma coisa. Eu mergulhei numa revolução tecnológica. Usei a tecnologia, prosperei. Com IA será a mesma coisa. O pessoal está preocupado em perder emprego para IA. Eu sei que você vai perder seu emprego para alguém que usa muito bem a IA. Exato. Esse cara vai prosperar. Ele vai ter mais produtividade, vai conseguir fazer mais do que outras pessoas. E essa sequência a gente vê ao longo de toda a história. Nós temos uma certa sequência que é uma revolução tecnológica acontece, o pessoal que embarca ganha muito dinheiro, faz uma revolução financeira e depois quem tem muito dinheiro dita as normas culturais. Você volta para o Renascimento, foi exatamente assim. Estou lendo um livro agora sobre a história do risco, ele fala sobre o uso dos algarismos indo-arábicos. Teve um italiano chamado Fibonacci, foi lá no Oriente, aprendeu os algarismos, voltou, escreveu um livro matemático chamado Liber Abaci, o livro do ábaco. Os Medici, em Florença, olharam aquilo e falaram: meu Deus, é muito mais fácil fazer conta assim, para emprestar dinheiro e cobrar juros, do que usar o algarismo romano. Como é que você faz uma conta de 18 vezes 33 algarismo romano? Como é que é 18,5 algarismo romano? Não tem. Os caras começaram a usar a matemática nova, prosperaram pra caramba e depois fizeram o Renascimento. Ditaram que era cultura. Então, toda hora, a revolução tecnológica que acontece, a pessoa que está em casa, principalmente aquela que tem pouco a perder, como você tinha quando era jovem, tem que mergulhar de cabeça. Lá no Bitcoin lá atrás, eu digo até que eu pude fazer isso porque eu não tinha a reputação que eu tenho hoje. Era muito mais fácil para mim, que era desconhecido, do que para o Serbase, que era hiper conhecido com 10 livros publicados. Porque eu não sabia se ia dar certo. O Serbase tinha que olhar e falar: cara, eu até gosto, mas eu não posso apoiar publicamente isso, porque se não der certo vai arranhar minha imagem. Eu não tinha imagem. Então quem está em casa e é anônimo, não tem imagem, toda a revolução tecnológica mergulha de cabeça. Porque algumas podem não virar, mas aqui virar muda o cara de patamar. Só uma coisa que você falou que quem tem dinheiro dita as normas culturais. As normas culturais. Então, vou te provar isso biblicamente. A única função do dinheiro na Bíblia são duas. Uma, te posicionar na sociedade, e a segunda, para que você tenha voz. Essa é a função. Você não vai encontrar outra função do dinheiro na Bíblia. É te posicionar. Para quê? Para você ditar. Porque o dinheiro dita regras. Aqui vai ser assim. Por que vai ser assim? Porque eu sou o dono do lugar, vai ter que ser assim. Então, te posiciona e te dá voz. Então, e para que você usa esse posicionamento, essa voz? Para fazer o bem, para socorrer os indefesos, os pobres. Provérbios diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. A única forma bíblica de Deus ficar te devendo alguma coisa, que ele nunca deve nada ao ser humano, é você ajudar os pobres. Então, para que a gente prospera biblicamente? Primeiro, para socorrer a nossa família. A Bíblia diz que se a gente não faz primeiro para a nossa família, a gente negou a fé e é pior do que o infiel, está escrito. Então, não tem problema nenhum de você prosperar e dar a casa que a sua família merece, o carro que eles podem usar das viagens. Mas e depois disso? Porque o dinheiro já passou do limite do bem-estar da tua família. Aí a gente começa a usar esse posicionamento e a voz que o dinheiro dá para o bem comum. A gente começa a ditar regras que vai trazer um pouco mais de justiça para o mundo, de igualdade para as pessoas, que a gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas das pessoas que estão à nossa volta, a gente não consegue ajudar um vizinho que está do nosso lado sem o gás e você tem dinheiro para 30 botijão de gás. Então, a gente começa a fazer o bem com aquilo e essa é a função bíblica do dinheiro. Deixa eu voltar num ponto ainda da busca do conhecimento, de estudar a história, né, vinculado a ajudar os mais pobres. Naquele caso, você perguntou no bloco anterior, o cara que trabalha todos os dias, 3 horas no trânsito para o trabalho, ganha 2 salários mínimos, imagina a ansiedade que está lá em casa pensando, tem que estudar história agora para aprender. Às vezes não é uma volta tão longa, porque a pessoa que está ganhando pouco, ela está ganhando pouco porque o desenvolvimento intelectual dela foi inferior ao de outras pessoas e que ele é menos competitivo no mercado, ele tem que investir nele mesmo. Então, buscar certificações e outros conhecimentos é uma forma de você melhorar a sua receita, mas o que as pessoas não fazem é explorar o que tem de mais poderoso no meio educacional, que é o professor. Se eu pago um curso online, vou assistir nas horas que eu estou livre em casa, ou se eu pago um curso presencial, eu chego ali na hora que
no limite de assinar a lista de presença e vou embora, eu não troco informação com o professor, esse professor é um grande hub de informações, de oportunidades. O professor tem contato com onde que está usando esse conhecimento, onde que eu posso aplicar isso, de repente consigo um emprego, eu posso te ajudar numa atividade acadêmica. E se eu quero me aprofundar num assunto que eu estou aprendendo para melhorar minha carreira, o professor sabe quais são as fontes de outros dados, conhecimentos que eu posso abrir novas portas. Se eu demonstro ao educador o meu interesse em aprender, ele vai me ajudar o que da história que eu vou estudar para poder me aprofundar e conhecer essas novidades ou as novas frentes que muita gente vai perceber depois que, poxa, participar de uma tendência, não é todo mundo estar almoçando numa mesa como essa para discutir o que vem de novo no mercado, qual vai ser a nova moeda, qual vai ser o novo negócio. Mas no meio educacional, um professor, ele está conectado com mentes, com negócios, ele está sendo demandado, a ciência, a academia é provocada para provocar conhecimento e encontrar pessoas que possam participar. Então, o conhecimento, quando bem explorado, é uma forma interessante de você se aprofundar. Não é pagar o curso para assistir o curso simplesmente. É pagar o curso para explorar colegas de sala, explorar o professor online ou presencialmente, mas uma troca que vai valorizar aquele meu pequeno investimento e tornar aquilo muito maior do que um simples certificado, um diplominha no final. Faz uma diferença muito grande. E um clássico, que é, você falou de oportunidades, né? Que todo mundo tá assim, esse conselho aguça as pessoas, interromper, né? mas você falou do método que te ensinou a vender. Exato. Aquele método era exposto para milhares de pessoas. Exato. Eu te conheci nesse ambiente e você era o cara que nos bastidores conversava com todo mundo. Me conta um pouco mais. Ensina, numa né, palestra, cara? ele foi me buscar lá nos bastidores e falar, pô, queria saber um pouco mais disso. Exato. Tinha 5.000 pessoas no evento. O Caio foi o cara que veio tomar água comigo ali para saber um pouco mais. Desculpa te interromper, mas é um ótimo exemplo do que, pô, como é que um cara se diferencia num negócio para milhares de pessoas? É eu fazer um pouco mais. Exato. E trazendo uma coisa clássica, a gente tá falando de oportunidade, cara, segue os problemas, cara. De um jeito aterrissando, assim, eu acredito que o Brasil é um país incrível para empreender, pautado numa notícia não legal. É um país cheio de problema, cara. Tem problema, tudo que você olha tem problema. Você fala, né? Você fala abertamente. Eu fiquei bilionário porque era incompetência da escola. Teve escola inglês na escola? Sim. Por que depois você pagou por um curso de inglês? Né? Então, seguir os problemas, principalmente para quem está aqui, se abrir para os problemas, né? Seguir para os problemas, vai encontrar as grandes oportunidades. Escolar no professor de inglês e falar, quero mais, professor, seria o suficiente, então, né? ter esse faro para problema, mas também eu tenho que fazer um disclaimer aqui, que eu conheço pessoas que têm negócio e estão piores do que na época que tinham emprego. Então, abrir um negócio não é garantia de sucesso nenhum, porque há um binômio, assim, né? É de um caminho inteligente com esforço direcionado. Né? Por exemplo, pessoa que se esforça muito num caminho ruim, intriga as pessoas que estão do lado. Sabe quem que tá mal nos negócios? Quem procurou segurança no negócio. Exato, mas não tem aquela pessoa que tá se dedicando pra caramba num caminho ruim, às vezes a família fala, nossa, por que Carlos não venceu, né? Inteligente o menino, mas ele não vai. É porque o caminho de Carlos é ruim, por isso que às vezes só as pessoas, você tem que trabalhar duro. Eu conheço pessoas que têm 3 empregos, cara. 3, acorda às 4, vai dormir meio-dia, e tá longe do milhão. As pessoas não sabem mudar o jogo. Meia-noite. E tá longe do milhão. Mas sabe como é que a pessoa ela pode, não é ter certeza de vitória, mas diminuir a chance do fracasso? É o que o Cerbasi falou, realmente aproveitar o professor. E a gente está numa época onde isso é tremendamente mais simples do que no passado. Vou dar um exemplo. Uma vez um seguidor queria tirar uma dúvida de negócio comigo. Ele fez uma pergunta, eu respondi para ele no direct, ou seja, me acessou de graça. Todo dia eu respondo umas 50 pessoas lá. Depois que eu respondi, ele falou, sua opinião é muito parecida com a do Flávio. Ele mandou um print de um direct que você respondeu para ele. Eu falei, caramba, cara, olha só o que esse cara conseguiu. É a pergunta. Ele tirou a dúvida pro Flávio. Era bom de pergunta. Ganhou 2 vezes na loteria, esse cara não tá sabendo. Pois é, mas outro dia eu vi a Cris Junqueira, fundou o Nubank, uma das empresas mais valiosas do Brasil, e ela postou nos stories todos os directs respondidos. Eu falei, cara, ela é bilionária, entende pra caramba de negócio e respondeu um monte de gente. O cara pode ter uma vendinha na esquina na cidade do interior. Ele conseguiu tirar uma dúvida com a Cris Junqueira. Então, isso é uma oportunidade desse tempo. Dessa geração. Sucesso deixa rastro. Sucesso deixa rastro. Então você tem como até acessar essas pessoas de graça, e lógico, de maneira muito mais profunda, pagando alguma coisa. Mas hoje, por conta de escala, isso também é possível de uma maneira que não era lá atrás. Se pega lá nos anos idos 2000, eu quero aprender com o Flávio. Ele ia dar uma palestra num ambiente físico para pouca gente. Hoje ele consegue um curso online falar com gente pra caramba. Nas lives gratuitas, você, o Caio, né, o Joel, 10 mil pessoas na live. Então, são tempos muito bons para isso. Sabe aquele papo de coach?
você é a média das 5 pessoas que anda? É verdade. Sim. As pessoas, associação. as pessoas diminuem, né? Falando que é papo de coach, que sei o que, é porque elas nunca praticaram. Porque se praticar... Isso é papo de mãe, toda mãe fala isso, filho, atenção com quem traz não, dentro de casa, com quem tu joga bola, com quem você trabalha. Eu Isso é comecei papo a de mãe, andar com um grupo de pessoas de 5, 6 anos pra cá, que eram pessoas muito bem-sucedidas. E aí um dia, conversando com uma dessas pessoas, eu comecei a reclamar o seguinte: cara, eu trabalho pra caramba, eu sou inteligente, eu tenho seguidor na internet, tenho tudo, mas não consigo aumentar meu faturamento. Aí o cara falou assim: rapaz, você tá parecendo um jogador de rugby que acorda às 5 horas da manhã todo dia pra treinar, faz tudo, só que é o seguinte, o rugby no Brasil paga 10 mil reais pro cara. E se você estivesse jogando golfe, que é a mesma disciplina, acordar às 5 da manhã, treinar, você estaria ganhando infinito, depende até dos patrocinadores, chegar a $100 mil por dia. Ou seja, às vezes você tem que mudar o jogo, porque a disciplina é a mesma, o talento é o mesmo, você só tem que mudar o jogo. Exatamente. E aí quando o cara falou isso, mas eu estava na mesa certa, e na época eu não tinha dinheiro para entrar nessa mesa, mas vocês estão falando disso, mas eu mandava direct para as pessoas, eu conheci o Flávio como? Eu mandei um direct pro Flávio. Foi um direct. Hoje a gente é sócio em negócio. Você conheceu o Thiago assim também em Portugal, O Nigro eu conheci por direct. E aí, você tá em Portugal? Eu também tô. Cara, hoje eu faço negócio com todos eles. E negócios milionários, a gente já ganhou muito dinheiro junto. Então, assim, mas eu ficava tentando entender as coisas. Então, o que eu fazia? Eu servia. Eu não tinha dinheiro para pagar a mentoria, mas eu estava à disposição. Se precisar de motorista, eu te busco. Se precisar que eu limpe aqui a mesa para você, eu limpo. Eu dava um jeito só para aprender, para trocar por conhecimento. Então, as pessoas parecem que não entendem que se andarem com pessoas que entendem da área que você quer... Por exemplo, você está com um problema emocional, anda com pessoas equilibradas emocionalmente que entendem disso. Que com o tempo, tudo é tempo, nada é de um dia para o outro, com os processos, você vai melhorar emocionalmente. Além, claro, de terapia, ler livros sobre o assunto, etc. Isso vale para a família, vale para a criação de filhos, vale para dinheiro, vale para qualquer coisa, para negócios. Vale a pena você mudar de mesa, você mudar de... Eu sei que é repetitivo, que as pessoas já falam muito isso, mas é que é verdade. A gente bate na tecla porque a gente quer ver você vencer. E foi isso que mudou minha cabeça dos milhares para os milhões, foi andar com pessoas que me ensinaram através de convivência, não tem aula. Ela te deu uma aula, ela sentou os 5 pontos do milhão. Não, não é isso. É na convivência que percebe comportamento, forma de pensar, o que a pessoa não gasta, o que a pessoa gasta. E aí você começa a entender, por isso. Uma coisa que eu aprendi com o Flávio é, tudo que era muito importante, ele tendo bilhões, tendo não sei quantos mil funcionários, ele mesmo fazia. Eu não era assim. Eu gostava de dar ordem para os outros. Falei, isso aqui eu já tenho que mudar. Então ele nunca parou para me ensinar, Thiago, você precisa, você mesmo resolver aquilo que é importante. Não. Ele nunca falou isso para mim. Eu só olhando, caramba, o Flávio que vai treinar essa equipe aqui? Então eu que tenho que treinar também a minha. Então eu fui entendendo, convivendo. Ou seja, uma das formas de se obter sabedoria, segundo Salomão, é através da observação. E quem é mau observador acaba não prosperando. Mas as pessoas têm que entender também que é uma coisa que seria um desperdício, assim. Albert Einstein tem uma expressão que eu acho muito inteligente. O maior conceito de insanidade é você fazer as mesmas coisas para resultado diferente. Para ele, esse é o conceito de insanidade. É você fazer exatamente a mesma coisa, o mesmo teste, esperando um resultado diferente. Tem pessoas que, por exemplo, perceberam que o resultado estão sendo os mesmos, mas não mudam os testes. Lembra que eu falei que existe aquela pessoa que se esforça muito num caminho ruim, existe aquela pessoa que se esforça num caminho mais ou menos, ela não cresce na velocidade que ela quer, mas ela acontece. E tem aquela pessoa que está num caminho incrível e se dedica, até intriga quem está do lado. É meio que modelo de negócio. Pessoa boa no modelo de negócio ruim, sente que está enxugando gelo. Pessoa mais ou menos no modelo de negócio muito bom, intriga quem está do lado. Fala assim, cara, como é que o Zé chegou, hein, cara? Como esse cara está tão longe, né? Porque ele está num modelo incrível e fez força. Então, acho que muito da pergunta para as pessoas, eu acho que é uma combinação. Se é a pessoa certa, porque a parte de comportamento na mente milionária vai dizer muito. Tem muita gente que está no mesmo caminho. Por exemplo, tem gente que reclama de setores, mas o coleguinha está faturando 30, 40 vezes a mais, cara. Meu setor está ruim. Tem alguém vencendo? Então o problema é do cozinheiro, não é do fogão. Eu sempre sou um cara assim. Se dentro do setor que eu estou operando tem alguém vencendo horrores, o problema é do cozinheiro, não do fogão. Mas também tem o lance também das ferramentas. Isso é brutal. Porque nós conhecemos pessoas que se esforçam muito. Às vezes no nosso ciclo íntimo, às vezes na roda de amigos, a gente vê dedicação.
Então, às vezes, é muito duro só falar que é na dedicação que vai, é na somatória das duas coisas. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito, basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado. Não deixe de participar.